Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Família em Rede. Sintam-se em casa, pois hoje é dia de bate-papo em família, não é? Falando em família, nossos agradecimentos aos nossos amigos e parceiros que permitem aí essa transmissão. Deixa eu só estender minha tela aqui. A FAM, União Espírita Mineira, tem como parceiros representantes a Rádio Portal da Luz, a Sintonia Maior Play, a Web Rádio Fraternidade, Coromandel Espírita de Minas Gerais, Web Rádio Sementeiras do Amor, Sementes do Amor, TV Secal, TV IDEAC, TV Nova Luz, TV Idiluz, e convidamos todos a participar conosco do nosso programa hoje, que vamos falar sobre os desafios, né, que enfrentamos aí com a terceira idade. E a companhia da nossa querida Vanessa não podia faltar, né, Vanessa? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom, Lenita? Quem está nos assistindo, é um prazer a gente poder estar aqui mais um mês. É isso aí, a Vanessa trabalha na área da Infância e Juventude. Estamos aí, né, Vanessa, juntas, permitindo esse trabalho de interação com a área da família, agregando o que a gente mais precisa, né? Que é conhecimento, aprendizado, né? Muito bom. Vanessa vai fazer a prece inicial para a gente hoje, para a gente harmonizar o nosso programa. Mas antes eu quero convidar o Carlos Gomes, que está participando com a gente. Hoje é o nosso convidado, presidente do 23º CRE. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Bem, boa noite. Boa noite, Lenita, Vanessa, todos que estão nos dando a honra da presença. Uma alegria estar aqui essa noite. Muito obrigada. Vanessa, pode fazer a prece para nós? Vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial, então. Então, quem se sentir à vontade, feche seus olhos e que nesse momento nós possamos agradecer a Deus, Criador, que nos proporciona a vida e que nos permite estagiar nesse planeta, aprendendo, acertando, errando, crescendo, fazendo e refazendo a nossa própria caminhada. Pedimos aos bons espíritos que estejam conosco, amparando a nossa conversa e que hoje nós possamos compartilhar com todos que nos assistem reflexões que sejam sementes de mudança em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Bom, nas últimas décadas, a gente vê que a população idosa ela vem crescendo muito, né? Não só em nosso país, mas como em todo o planeta, né? E percebendo a presença cada vez mais frequente dos idosos em nossas vidas, cabe nos perguntarmos como tem sido nossa postura diante deles. Quantas vezes vemos, mas não identificamos seu andar vagaroso, na sua voz baixa, em suas mãos trêmulas, um pedido para serem aceitos, amados e atendidos. Não notamos que a família talvez seja tudo que eles ainda têm, e isso guarda um significado muito grande para eles. Mudar a sociedade a gente sabe que é muito difícil, né? Mas nós podemos mudar a nossa forma de tratar os idosos na nossa família. E é esse o nosso desafio de hoje, de trazer para a nossa reflexão os desafios da terceira idade com o Carlos Gomes. Carlos, quando analisamos a vida sob a luz da doutrina espírita, passamos a compreender que somos espíritos imortais, né? Transitoriamente no corpo físico. Daí nos surge a seguinte questão: com o envelhecimento da matéria, acontece também o envelhecimento do espírito? Eu acho que na pergunta já está incluída aí a resposta, né? Se nós somos espíritos imortais, nós já vivemos antes dessa existência, né? Então a pergunta é: quantos anos realmente nós temos, né, em relação à questão espiritual? Mas eu vejo o envelhecimento do corpo
inversamente proporcional ao envelhecimento do espírito, né? Porque enquanto no corpo existem as perdas, né? Nós vamos perdendo a locomoção, como você falou aí, né? Perda de células, às vezes até perda de memória, né? O espírito, ao contrário, ele vai se enriquecendo, né? Com o passar do tempo, tanto em nível intelectual quanto moral. Então, eu vejo essa a vantagem do envelhecimento, né? Quanto mais tempo eu passar aqui nesse corpo físico, maiores vão ser as oportunidades para o aprendizado, né? Parece que uma vez perguntaram a Chico Xavier, isso mesmo, qual é a vantagem dele estar, né, estando longevo, acho que ele estava perto lá dos 90 anos, e ele falou justamente sobre a questão das novidades, quantas coisas que ele estava conhecendo porque ainda estava no corpo, né? E é assim mesmo, né? Quantas coisas ainda temos a conhecer, né? Eu estava pensando no meu pai, que ele desencarnou em 2000, ele não conheceu tudo isso que nesses, né, últimos 20 anos estamos conhecendo. Estava começando ainda o celular, ele ainda não tinha um celular, aí passou um tempo, minha mãe já começou com o celular, para ver que estamos entrando nessa era, porque ainda estamos aqui, né? E lembrar, né, que Kardec fez uma pergunta semelhante no Livro dos Espíritos, né, questão 379, ele pergunta aos espíritos, né, se o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto. E eles responderam que pode ser até mais, né, se ele progrediu, pois são apenas os órgãos, né, materiais que estão imperfeitos, impedindo que ele se manifeste. Aí, passando isso para os idosos dessa existência, né, ele muitas vezes está lúcido, né, o espírito ali muito vivo, mas ele está limitado nas suas ações, né? Ele quer ler um livro, a vista está fraca, né? Ele quer escrever, a mão está trêmula, né? Quer ouvir uma palestra, não está escutando direito, né? Então, a limitação é física, né? Enquanto o espírito está ali, né, cheio de energia, de vida. Temos o exemplo aí do próprio Raul Teixeira, né, com todo aquele dinamismo, aquelas palestras, foi limitado por um AVC. Então, o espírito, Raul Teixeira, está ali dentro de um corpo que agora está limitado e não pode fazer aquelas palestras maravilhosas que ele fazia. Penso que é nesse sentido o envelhecimento do corpo, né, e do espírito que cresce junto com esse envelhecimento. O que vocês têm a dizer? Carlos, eu fiquei pensando, né, enquanto você estava falando, é visível que nós, encarnados, temos uma dificuldade muito grande de aceitar essas mudanças, né? Tanto da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto, do adulto, né, para o idoso. Então, assim, nós às vezes eu penso que nós olhamos muito o topo, né, ou o todo, e esquecemos isso, e esquecemos de aproveitar a beleza do caminho, da caminhada, né, porque é como um bem material, né, às vezes a gente tem um projeto, eu quero um carro novo, quero uma casa tal, depois que a gente consegue, a gente arruma outra coisa para querer, não é? E a mesma coisa. Não é? E eu vejo que é a mesma coisa. O adolescente quer virar adulto, ele vira adulto, ele já não quer mais, né? Ele quer outra coisa. Então, assim, enquanto eu estou ambicionando coisas que eu ainda não tenho, eu esqueço de olhar o que eu já tenho. As conquistas da caminhada, né? Você vê que uma pessoa mais velha tem muitas histórias para contar, né? Eu dava aula na terceira idade e as minhas alunas tinham de 80 para cima. Um dia elas começaram a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que elas vivenciaram, né? Então eu parei e fiquei olhando elas conversarem, para elas estava muito real, muito atual, uma coisa que elas tinham de história que nós não temos, porque a gente conhece pelos livros didáticos. Eu até parei e pensei, nossa, por que essas senhoras não estão numa sala de aula apresentando uma história que elas foram testemunhas? Né? Porque ali tem toda uma história que a gente despreza por preconceito, né? Acha que, né, ele não sabe nada. Sabe, ele fez uma caminhada até hoje. Ele pode não conhecer a internet que o jovem hoje domina, mas dominaram a máquina de datilografia, por exemplo, né? E tantos outros que tinham à época, né? Um carro movido a manivela e tantas coisas que se passaram, mas que eram muito reais à sua época.
E a época é sempre o presente, né? Não tem isso, no meu tempo é agora, né? É hoje. Eu acho. Aproveitando a sua fala, Carlos, falando de o tempo nosso é agora, outro dia eu estava vendo um relato do Divaldo Franco, que junto com uma senhora de 80 e poucos anos, se não me engano, ela estava se formando em Direito. Aí ele falou para ela, nossa, que maravilha, né? Mas você vai exercer a profissão? Ela falou assim, não, agora não dá mais tempo, mas eu já estou adquirindo conhecimento para a próxima vez que eu voltar, né? Então, Esse é o tem que ver que a pensamento gente do não pode se espírito. limitar, né? Se eu não vou morrer, eu tenho que já estar me planejando para a próxima. Né? Vou vir sabendo um pouco mais e sentindo um pouco mais, que é o mais importante. Aprendendo a conviver, que é isso que a gente veio fazer na Terra. Não é estudar para ganhar dinheiro, é estudar para ter um grupo, falar a mesma língua, saber conversar. Porque a gente tem que aprender a conviver. Essa é a maior lição que a gente vem aprender nessa existência. E quanto mais tempo eu tiver aqui, mais pessoas para conviver e com as pessoas que eu vou aprendendo. Falamos muito de imortalidade da alma, né? Um dos pilares da doutrina espírita, mas não vivemos a imortalidade da alma, né? Achamos Morremos que de medo de morrer. Sim, é o medo da morte, é a não aceitação das fases da vida, que são fases, vão passar, né? E a gente tem que aproveitar, porque a nossa vida acontece nesses momentos. Eu assisti eu assisti um filme durante o final de semana e a protagonista falou uma frase interessante, assim, a vida é o que acontece enquanto a gente faz plano. E nós ficamos lá fazendo um tanto de planos, planejando um tanto de coisas e a vida está acontecendo. E o que eu estou vivendo? Eu estou lamentando. Não é? Fica sonhando, devaneando. E aí, Carlos, eu queria trazer para você também que um trechinho da obra do Consolador foi psicografado, né, pelo Chico. Lá, o Espírito Emmanuel, quando ele aborda esse tema, né, sobre a terceira idade, ele orienta que a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. E a velhice não tem o direito de alegar cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. Diante dessa orientação, né, de Emmanuel, como que será que a gente pode afirmar, né, ou dizer como o Espiritismo contribui para a preparação desse indivíduo para o envelhecimento, né, para essa nova fase da vida? Todas as vezes que pensarmos, né, nessa questão do idoso, devemos pensar também na questão do preconceito e tirar essa palavra velho, né, que o velho, a velha, ainda é falado de forma pejorativa, né? Aquela velha dirigindo um carro devagar à minha frente, ou aquele velho que demorou a atravessar a faixa e eu estava com pressa, né, com o meu carro. Então, quando fala velho, vem uma coisa pesada, né? E isso aí a gente tem que começar a mudar dentro de nós mesmos, né? Na verdade, não existe o velho. Existe uma pessoa que nasceu há mais tempo e que continua existindo nesse corpo, né? De novo, olhar o espírito. Então, quando você pergunta se o espiritismo contribui para esse envelhecimento, acredito que sim. Primeira coisa que o espiritismo nos esclarece e confirma, nós somos espíritos, né? E ele nos conclama cuidar desse espírito que nós somos em primeiro lugar e olhar, né, a pessoa como espírito, independente da idade que ela tenha. Pode ser uma criança, pode ser um idoso, né, um deficiente físico, é o espírito que é mais importante olhar, né? Claro que sem deixar de cuidar do nosso corpo, mas pensar como espírita, no espírito que somos. E aí precisamos reforçar o que é o espírito que tanto se fala. O espírito, a meu ver, no meu conceito, é o que pensa e sente em mim. Então, o que precisa ser evoluído é a minha forma de ser, né, de sentir, né? Isso é que vai progredir a forma de pensar e de sentir o mundo. Então, desde que não haja nenhum desequilíbrio, né, transtorno mental, isso pode ser conservado uma vida inteira. Então, eu penso que
um indivíduo saudável, né, na idade mais avançada, seria aquele que aprendeu a educar os pensamentos e a utilizá-los em favor do próximo, juntamente com os seus sentimentos. E como é que se faz isso, se tratando de espiritismo? Aquela pessoa que está numa idade avançada, mas que por um bom tempo, às vezes uma vida inteira, frequentou um centro espírita, né, assistindo palestra ou, né, sendo palestrante do centro, né, participou de estudos, coordenou estudo, ela já terá um pensamento mais educado, não tenhamos dúvida nisso. Né? Se ela trabalhou no atendimento fraterno ou para encarnado ou para desencarnado numa reunião mediúnica, né? Se ela trabalhou na evangelização, numa promoção social, ela já aprimorou um pouco mais o sentimento. Então, vai ser um idoso saudável espiritualmente, com vontade de continuar aprimorando esses atributos do espírito, que são o pensar e o sentir. Então, contribui sim e muito no envelhecimento, ou seja, no prolongamento da vida, no espírito que cresce a cada momento. É o que eu acho. Carlos, ainda fiquei refletindo, né? Às vezes nós ainda temos o costume de olhar esse envelhecimento como uma morte, né? Estou perdendo algo, quando na verdade é mais uma fase. Eu não mudei, eu não perdi quem eu sou, né? Quem eu sou, é o que você falou, quem eu sou é o meu espírito, ele não pode estar restrito ao que o meu corpo dá conta de fazer. Né? Então, a gente tem que viver mais nessa realidade, porque é a nossa realidade espiritual, nós não teremos corpo no mundo espiritual. E aí, nós não seremos nós porque não temos um corpo? Né? A limitação é física, né? Então, parar de olhar esse corpo, né? Dar muito valor ao corpo e olhar o espírito, olha as conquistas desses anos todos. Né? Cada ano, quanta coisa se aprende, amizade nova, é um livro novo que eu leio, é uma palestra nova, é uma viagem, um lugar novo que eu conheço. Isso tudo vai me transformando, ou tem me transformado no sujeito que eu sou hoje. Né? E é uma história que só eu conquistei, ninguém conquistou por mim. E cada um de nós. Então, aquela pessoa idosa, né, como o Claudinei colocou aqui, né, ele gosta de ser ouvido porque ele tem histórias que ele vivenciou e quer compartilhar para que outros aprendam. E não precisam sofrer, muitas vezes, tanto quanto ele sofreu. Então, os netinhos aí precisam ouvir os avós, né, conhecer como é que era quando ele era jovem, porque às vezes o neto nasce, a gente já está idoso, ele acha que a gente sempre foi idoso. Né? Então, ele não sabe que a gente já foi jovem, já foi criança, né? E que teve as vivências que muitas vezes o adolescente está entrando hoje. Né? E está sofrendo por umas coisas pequenas que agora para a gente não é mais, né, tão grande quando éramos, né, num tempo atrás. Então, precisamos desses espaços para falar dessa idade, que é a idade que, né, que nós estamos indo para ela e precisamos nos preparar. Eu já cheguei, né? Vocês dois aí estão chegando. Estamos próximos. Falando nessa questão, a gente tem um exemplo aí no Evangelho, né? No livro Boa Nova, de Chico Xavier, Humberto de Campos, ele nos traz a lição do apóstolo Simão, o Zelote, conhecido mais por Zelote, né? Onde ele se observa, vendo que ele já está ficando com os seus movimentos mais restritos em relação aos outros apóstolos, né? E ele de mais idade, e ele resolve questionar Jesus, né? E como que ele poderia ainda colaborar com Jesus, como que ele poderia ser útil ainda ao Evangelho, devido às condições físicas dele estar ficando limitadas, né? Você vê, já vem exemplo aí junto com Jesus, né? E Jesus, após ouvi-lo, como sempre, com imensa ternura, ele respondeu a Simão: poderíamos, acaso, perguntar a idade de nosso pai? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. E a velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Na hora que você vê que como que é importante, né? A gente não pode deixar de perder o sentido da vida, né? E é interessante...
Não, pode falar, Carlos, depois eu falo. Que os apóstolos, né, eram pessoas como nós, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, né, as perguntas, os mesmos medos. Então, quando vem um exemplo desse, é para ver que eles não eram pessoas diferentes, né? Eram pessoas que passavam pelas mesmas situações que estamos passando hoje, né? E vamos aprendendo como eles aprenderam, junto com o mestre. Não, me fez lembrar também, a Lenita falou do Simão Zelote, me fez lembrar do livro Paulo e Estevão, que vai contar a trajetória, né, de Paulo de Tarso até seus anos mais avançados ali da sua existência, e me surpreendeu muito, porque eu conhecia a história dele por cima, mas, né, ali a gente vê mais detalhado do que foi aquela vivência. E no final da vida dele, em muitos trechos, a narração que acompanha ele diz que as pessoas olhavam para ele e viam um velho, diz, né, no livro, né, uma pessoa de idade, um senhor ali com uma saúde que já não estava tão boa, mas quando ele começava a falar sobre o Cristo, né, o olhar das pessoas se transformava, a vibração que vinha das palavras dele era totalmente diferente, porque é o que a gente está discutindo, né? A nossa vida não está no nosso corpo, né? Nossa vida, nossa vivacidade, vamos dizer assim, não está no nosso corpo, ela está no nosso espírito. É quem nós somos, né? Está por dentro de nós. E ali nesse livro, já que você citou Paulo e Estevão, tem outros dois senhores que são grandes exemplos. Gamaliel, que foi o mestre, né, de Saulo, e que já numa idade mais avançada, já tinha se afastado do Sinédrio, tem uma maturidade de orientar o próprio Saulo, né, e conhecer lá, né, a casa do caminho de Pedro, e o próprio Pedro, né, que se tornou conciliador ali da própria história, né, dos embates ali do Tiago com Paulo, e que veja que isso se alcança numa maturidade. Né? Então, um comportamento, né, que muitas vezes vamos ter lá na frente, não temos hoje ou não tínhamos quando éramos jovens. Então, você vê como é que, querendo, né, e se preparando, a maturidade pode vir junto com a idade. Né? Às vezes a pessoa tem só a idade, né? Mas quando vem junto a maturidade, o olhar para o mundo e para as pessoas muda. E isso já é um avanço nessa existência evolutivo, que devemos, né, observar esses idosos que mudaram para melhor e fazer o mesmo. Né? Muitas coisas que nos preocupavam antes, hoje a gente tira de letra e olha e dá um sorrisinho. Desejar nosso boa noite aos nossos amigos que estão participando através do chat. Temos a participação de Antônio Costa, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Claudinei Bertolo, que nos deixou aqui a mensagem. Os idosos gostam de ser ouvidos, pois tem muita vivência, né? E o Pedro, também aqui desejando boa noite. Sou o idoso de amanhã. O que estou plantando para essa colheita futura? É uma boa reflexão, né? Porque nós vamos colher. Aproveitando essa questão do Pedro, Carlos, é notável o desenvolvimento da nossa sociedade de modo geral e o crescimento acelerado, né, dessa nossa tecnologia, do nosso dia a dia, que da noite para o dia já se transforma, né? E as casas espíritas também estão mudando? Estão preparadas para atender esse público da terceira idade? Olha, eu vejo que na casa espírita nós temos dois tipos de idosos. Tem aquele que é o trabalhador, que está atuando na casa ainda, né? Por exemplo, na casa que eu e a Vanessa frequentamos, trabalhamos, a responsável lá pelo trabalho mediúnico tem mais de 80 anos e continua atuante, né, na sua função. Temos passistas de mais de 70 anos dando passe ainda. Né? Então, mostra que se o indivíduo está saudável física e mentalmente, pode continuar trabalhando enquanto estiver se sentindo assim. Olha o nosso Divaldo Franco aí, com 96 anos, né? A dona Sueli Calda Schubert, que desencarnou trabalhando com mais de 80 anos, né? O próprio Chico. Então, são exemplos que a idade não é fator limitador para o nosso trabalho, principalmente no centro espírita. Né? A não ser que a pessoa esteja com algum problema mental. Caso contrário, pode trabalhar, pode dar passe, pode fazer palestra, como nós temos vários palestrantes aí.
Agora, o outro idoso que precisamos ter um olhar, né, mais particular em relação a ele é o frequentador, né? Então, esse sim, nós temos que garantir o bem-estar para ele se sentir bem na casa. Então, o recepcionista, né, ao recebê-lo na porta, deve encaminhá-lo para os primeiros lugares lá do salão, porque ele já não está ouvindo direito. Então, ele precisa ficar mais próximo do palestrante, né? Na nossa casa também teve uma situação em que o senhor não queria usar aparelho auditivo, participava do estudo, mas não ouvia nada. Ele veio falando, não estou escutando o que vocês estão falando. Aí parou de frequentar, ele até já desencarnou. Mas é o caso, né? Às vezes a própria pessoa não aceita essa dificuldade dela. A outra situação de locomoção. Então, a casa se preparar em colocar uma rampa, corrimão, né? E às vezes ele não está mais, né, conseguindo se locomover, está usando uma cadeira de rodas, né? Hoje nós temos muitas aí motorizadas, ele quer ir ao centro espírita, tem que ter a rampa para ele subir, e no banheiro, portas mais largas. Nós tivemos um caso também em nossa casa que tem rampa, mas quando a pessoa quis ir ao banheiro, a cadeira não passou. Então, pensar nisso, porta larga, corrimão dentro do banheiro, né? Tudo adaptado, porque pensa-se muito no deficiente físico, mas o idoso também usa cadeira de roda, né? Usa andador, né? E outra coisa para o expositor, falar de forma mais, né, um ritmo mais lento, porque o ritmo do idoso é mais lento, né? Não falar muito rápido, que ele não vai acompanhar o raciocínio. É por isso que eu gosto muito das palestras do Haroldo, a forma dele falar, ele fala devagar, ele dá aquela paradinha, né, para assentar o conhecimento, ele reforça uma frase, né, isso tudo é uma forma de consideração de quem está ouvindo, né, ele não tem que ir no meu ritmo, eu que tenho que respeitar o ritmo dele. Agora, quando você fala aí da questão tecnológica, um recado aqui para a área de promoção social espírita, quando fala muito na inclusão, incluir esses idosos na era tecnológica, né? Associando aí com a área de infância e juventude, aproveitar os jovens para que, integrando com os idosos, ele aprenda, né, a manusear o próprio celular, né? Nós tivemos na pandemia aí, né, as pessoas mais velhas de nossa casa que não participavam dos estudos porque não sabiam entrar no Google Meet, no YouTube, né? Ficavam atrapalhadas, às vezes deixava a câmera ligada, ou então não sabia desligar depois, aí pararam de participar porque achavam que estava atrapalhando. Então, não é o momento, né, de incluí-lo na era digital, e porque isso está aumentando cada vez mais. Aqui na nossa cidade já tem autoatendimento no supermercado, né, e isso tende, né, a crescer, o idoso não vai poder nem ir ao supermercado porque não vai saber fazer as compras e depois pagar sem um funcionário. E aí, como é que nós estamos incluindo esse idoso para essa era que já chegou e ele está aí e precisa estar atuante, né? Então, o que nós não podemos perder é o sentimento de pertença, né? É preciso pertencer a um grupo, se sentir acolhido, respeitado, porque isso é que traz a vida novamente, uma vida plena e podendo até se sentir feliz, né? E como falou o Pedro, né? Hoje nós somos aqueles que serão atendidos amanhã. Então, atendamos bem os idosos para que, quando mais idosos, possamos ser bem atendidos também. Carlos, você trouxe as reflexões, né? E me fez pensar em uma outra questão que é muito parecida, né, com o que você propôs, né, de necessidades ali. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos a tendência de criar caixinhas no nosso mundo. Então, a gente cria um mundo particularmente para as pessoas que não têm nenhum tipo de necessidade diferencial, né? Ou seja, nós temos que nos adaptar às pessoas com deficiência, nós temos que nos adaptar aos idosos, às crianças, né? Por quê? Porque nós criamos um mundo que não vê que as pessoas são diferentes. Então, acho que esse também é um cuidado que nós precisamos ter, né? Às vezes está claro para mim, mas não está claro para o outro. Por quê? Porque o outro é diferente. E aí, né, esse egoísmo, é isso que nos faz não ter a necessidade de olhar só para nós, para a nossa necessidade, e aí você não enxerga a necessidade do outro, né?
E até mesmo, às vezes, a gente está fazendo uma exposição, o idoso entra no meio e fala, né? Ter essa paciência com ele também, que ele pensa que só está ele ali, né? Então, ele quer interagir. E tem gente que não tem paciência, ele faz uma pergunta, ele quer contar uma história, né? Como é que faz? Então, tem que abrir para isso. Ele tem um outro comportamento, sim. E se nós queremos acolhê-lo, precisamos respeitá-lo, né? Isso aí é um teste de paciência para todos nós. A gente tem E que foi dar feito, oportunidade, né? A sim, gente tem que dar oportunidade, não só na casa espírita, mas dentro da nossa própria casa também, né? Ensinando as crianças a valorizar também essa questão de atenção aos idosos, né? foi feita uma pesquisa no último CONICE, né, o Congresso de Iniciação à Ciência Espírita, onde a pesquisa foi feita com os idosos que frequentam uma casa espírita. E todos foram unânimes em dizer que ficam felizes em poder participar de uma casa espírita. Né? Foram várias perguntas, uma que eu lembro é essa, né? Que eles falam, externando a felicidade deles de estarem participando, né? Como ouvinte, ou mesmo trabalhando, né? Em algum setor. Então, vamos fazer a felicidade dos idosos acolhendo-os em nossa casa. Pois é. Acho que é o mínimo, né? Que nós devemos fazer, né? Bom, pensando um pouquinho, né, nesse assunto, nessa questão do acolhimento da família, né? Quantas vezes no decorrer das nossas vidas, né, especialmente quando a gente é pequeno, os nossos pais, avós, né, nos socorreram, nos sustentaram, e para isso mesmo que nós nascemos tão necessitados de cuidado, né, para que a gente crie ali laços de afeto, mas em certa etapa da existência, os papéis se invertem. Também são, né, os pais, os avós que precisam do nosso socorro, do nosso carinho, às vezes até do nosso sustento. E falando da família, nesse momento, é de suma importância a presença das crianças e dos jovens. Como que nós podemos, em família e também na casa espírita, né, Carlos, promover essa interação entre os idosos de forma, né, amorosa, de forma ali responsável? Acho que, em primeiro lugar, é preciso, mais do que nunca, principalmente no nosso país, dar visibilidade ao idoso, né? Que, segundo estatística, nós temos aí mais de 30 milhões de idosos atualmente no país, e onde eles se encontram? Muitas vezes estão à nossa volta e nós não os vemos, né? Porque não damos, né? Colocamos o nosso olhar, a nossa atenção nesse ser que está aí há mais tempo. Né? Fala-se muito na criança, fala no jovem, fala no deficiente físico, na mulher, no negro. Está na hora de incluir o idoso nessa nossa fala. Eu estava pensando, por exemplo, nós fazemos eventos espíritas, congressos, e a família quer ir, e aí o casal fala, um tem que ficar em casa tomando conta da criança. Né? Aí a gente fala, não, tem uma recreação para a criança, tem um cantinho, tem evangelizadores, pode levar a criança. Né? Ou o jovem, tem alguma coisa para o jovem. E para o idoso? Né? Porque às vezes você tem um avô, tem um pai idoso em casa, eu não vou poder ir porque alguém tem que ficar tomando conta do vovô. Né? Por que não há um espaço para o idoso? Ainda não vi essa preocupação, né, de criar esse espaço para o idoso mais idoso, aquele que não vai acompanhar as palestras, mas que quer participar do evento, nas suas limitações. Então, assim como para as crianças, conta historinha e depois vai debater as historinhas, por que não usar essa metodologia com o idoso, né, que tem muitas histórias aí, como disse, né, o nosso amigo Claudinei, e que ele quer ser ouvido, então, um espaço, uma roda de conversa com ele, né, de forma que ele seja também acolhido nesse evento espírita. Né? Então, programar eventos para toda a família, desde os bebês, já que agora tem evangelização para bebês, até os idosos. E quem sabe mais para frente, até com os pets, né, Lenita? Às vezes você não pode sair por causa do gatinho, por causa do cachorrinho, vai ter um espaço lá para ele. Né? Então, vamos pensar nisso, né? Porque a tendência é aumentar o número de idosos, né? No último censo, diminuindo o número de crianças, diminuindo o número de jovens, e precisamos ter um olhar voltado e com espaços, né, de presença desse idoso e que ele seja feliz.
né? E nós também, na nossa velhice, sabendo que vai ter um espaço para a gente. A gente não vai ficar, né, isolado, abandonado, muitas vezes, porque né, as famílias, cada um vai cuidando, né, das suas preocupações, e a família, muitas vezes, não tem o tempo para esse idoso. E nós não falamos que o Espiritismo, né, o Centro Espírita é a nossa segunda casa, nossa segunda família, então vamos, né, abraçar esse vovô, essa vovó, e trazer para a nossa família espiritual, porque é isso que eles são, é isso que nós somos. Carlos, eu acho que a gente ainda precisa trabalhar muito dentro de nós esse cuidado com o idoso, porque eu acho que nós ainda os vemos, talvez, como pessoas que não precisam de cuidado e precisam. Não no sentido de não ter autonomia, eles têm autonomia sim, eles são pessoas, né? Eles são espíritos ali, conscientes da sua existência, mas realmente precisam de mais cuidado, né? E é preciso que a gente tenha, não é uma aceitação, mas a gente tem uma preocupação maior em oferecer esse bem-estar, em oferecer esse cuidado, do mesmo jeito que nós cuidamos das crianças, porque vemos que elas precisam ali do cuidado, e não como uma dívida, né? Porque às vezes a gente vê muitos filhos nessa posição de, né? Ai, mas eu já cuido de você. Você cuida daquele que te cuidou, né? É o mínimo. Hoje ainda apareceu, né, como que por acaso, né, uma reportagem sobre o idoso, lamentável, que esse semestre aumentou 47% o número de idosos agredidos em casa, pela própria família. É uma agressão moral, né, de pessoas que insultam, agressão física, agressão financeira, que às vezes pega o cartão de recebimento do idoso, faz empréstimo, fica gastando, né, muita humilhação, e os idosos não denunciam porque sabem que um filho, um neto vai ser preso. Então, eles passam por isso tudo calado para não prejudicar o agressor. Olha só, saiu no UOL hoje, né, esse final de semana. Então, é uma coisa que chama atenção. Então, esse estar para o idoso, muitas vezes, é a presença, é a visita, porque ele está mesmo em família, ele está sozinho em casa. A família não conversa mais com ele. Quando conversa, é xingando. Até tem uma novela repetindo agora, na parte da tarde, que né, passou há muito tempo atrás, mas é um caso de um casal de idosos agredidos pela neta, né? Uma agressão moral, né? Então, isso aí vai vir à baila novamente, essa questão, porque é uma realidade, né? Foi uma reportagem da UOL falando sobre isso, e é triste, né? Você vê, como você falou, é aquele que cuidou de você com toda a paciência, agora virou algo descartável. Você está torcendo que ele morra para você pegar a casa dele, pegar algum bem dele, porque ele não te serve mais, porque nós estamos na sociedade do utilitarismo. Se você não é útil para mim, eu não vou querer nem a sua amizade. E aí, quando o idoso sai do mercado de trabalho e não tem dinheiro, ele não é útil na visão da sociedade. Então, nós, espíritos, precisamos, né, que ele reconheça que ele é útil, sim, em espírito. A limitação é só do corpo. Então, há muito para aprender, há muito para trocar de histórias, né, que ele tenha espaços para ele poder ter os seus grupos. Quem quer voltar a estudar, né, como você falou, esse caso da senhora se formando, né, que as faculdades têm um grupo, né, eu participo do grupo aí da FAI Maturidade, né, várias pessoas aí voltaram a estudar, querem ir, gostam, né, e se sentem vivas. Nós não podemos matar as pessoas matando o sonho delas. Né? Até aproveitando aqui para citar Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela diz: a velhice se apresenta quando o indivíduo se considera inútil, quando experimenta o desprestígio da sociedade preconceituosa que elaborou o conceito de vida em padrões torpemente materialistas e hedonistas. Palavra de Joana de Ângeles. Fechou? Pois é, Carlos. Dando continuidade nessa questão dessa não percepção, de não dar atenção, né? A gente vê, nós estamos há
terceira idade se inicia a partir de 60 anos, pela estatística, né, pelas faixas etárias, né? E com 60 anos, hoje, ainda se é muito novo, né? Diferente de alguns anos atrás aí, que nem se conseguia se sobreviver mais com 60 anos, né? E devido a muito trabalho, dedicação com a família, tem muitas pessoas que, a partir dessa idade, já enfrentam problemas de saúde e, desde então, já começa ali o abandono pela família, né? E, com isso, infelizmente, nós temos altos índices de suicídio também nesta idade. É muito triste e lamentável isso, e tudo isso acontece pelo descaso, né? Podemos ver que eles têm esse sentimento de perda do sentido existencial, né? Vivenciando esse abandono. E alguns idosos pensam mesmo, e até chegam a cometer mesmo o suicídio. Então, sim. E com isso nos cabe a pensar e agir, né? Com mais carinho, com mais dedicação, realizando, às vezes, pequenos gestos de servir um café. Às vezes você está comendo alguma coisa, por que não oferecer também? Né? E muitas vezes as pessoas, nesses pequenos detalhes, passam despercebidos, né? Tem muito idoso morando sozinho, né? Então, é uma companhia para ir numa consulta médica, né? Para fazer uma caminhada junto com ele, se ele estiver caminhando. É a presença, é fazer amizade com o idoso, porque o idoso não faz amizade nova porque ninguém olha para ele. Né? Então, se você vai lá, posso ser seu amigo, né? Vamos vir aqui conversar, assistir um futebol, assistir um filme, né? Fazer visita para idoso, não só o do asilo, mas aquele que mora sozinho, parente ou não, né? No próprio centro, né? Posso te dar uma carona, né? Dá uma carona, leva, traz. Coisas simples que faríamos para um familiar, por que não fazer para o outro, que é irmão em Cristo, né? Em espírito, mas que a gente acha que ele vai se virar. Se vira, mas com dor, com dificuldade, com limitação. A gente falou um pouquinho, Carlos e Lenita, da valorização do idoso, né? E me fez lembrar um projeto que eu presenciei aqui na cidade que eu moro, a escola onde meu filho estuda. A cidade que eu moro é conhecida como a capital, capital nacional do pé de moleque, que é um doce, né? E nós temos várias barracas, os produtores. E no mês de março, e do mês de março até o mês de junho, que março é o aniversário da cidade, de junho é a festa do pé de moleque, trabalha-se esse tema na escola. E a preocupação da escola foi trazer um dos fundadores de uma das barracas tradicionais para ensinar as crianças a fazer o pé de moleque. Né? Então, houve essa interação, ele contou a história, ele, né, contou como surgiu, e eu achei isso muito legal, mas sabe o que eu achei mais legal? Eu indo levar meu filho e uma amiga para a escola, e eles viram esse senhor, né, que já é um senhorzinho, andando na praça, e gritaram do carro: oi, tudo bem, é o nosso amigo, e chamaram ele acenou. Então, isso mostra a valorização do idoso. O idoso representa a cultura. Ali ele representou a cultura de uma cidade. E as crianças vão crescer sabendo que o pé de moleque representa o senhor tal. Né? Isso é muito legal. Isso é cidadania. Né? E isso é uma maneira de valorizar a cultura através do idoso. Que tem memória. Sim. Fazer a memória na cidade, né? Dos memoráveis, que muitas vezes são esquecidos. Né? A gente mata, aquilo que eu falei, a gente mata a pessoa em vida. Né? E o suicídio é quando a pessoa se torna inútil. Né? Se eu não sirvo para nada, para que eu vou viver? Em qualquer idade. Eu estou atrapalhando a vida dos meus netos, dos meus filhos, porque eu estou dando trabalho. Então eu vou me embora para eles não terem mais trabalho comigo. E se não tem a visão espírita do suicídio, vai mesmo. Né? Então nós temos que tirar o talento do idoso, mostrar para ele que ele ainda tem muito a oferecer. Lembrando aqui de Cora Coralina, ela começou aos 72 anos, né, ter essa visibilidade de escritora, e viveu mais 20 anos, né, o finalzinho da sua vida, 20 anos, sendo conhecida hoje no Brasil inteiro, e até fora dele. Então, mostrar, você pode, você ainda está vivo, qual é o talento que você ainda não ofereceu ao mundo. A hora é agora. E vamos oportunizar, vamos auxiliar no que nós pudermos fazer. Vamos conhecer o Espiritismo, você nessa idade ainda não conheceu?
Já Ai. entendeu? Lenita, tem... Né? Tem gente que gosta de ir à missa, mas não tem companhia. Vá, né? Leve até a missa, assista a missa com ele, ou uma Sim. palestra, ou o que quer que seja. Tem gente que pensa assim, agora eu sou maior de idade, já tenho 18 anos, casou, mudou de casa, não devo mais satisfação para meu pai, para minha mãe, ou para os meus avós, ou com quem ele conviveu a sua infância, né? Só que aí eu penso assim, eu tenho esse pensamento comigo em particular, né? E a minha retribuição para aquele que cuidou de mim? Por E que não? honrar pai e mãe dos 10 mandamentos. Exatamente, por que não tornar ele importante junto com a minha vida? Porque ali a gente está se desenvolvendo, tanto espiritualmente como moralmente juntos, né? A gente está desenvolvendo a nossa vida, a nossa estrada ali, caminhando junto, né? Por que não? Lembrar que daqui a pouco eles não estarão mais aqui, né? Aí vai ficar o remorso. Eu poderia ter feito, eu poderia. Meu pai mesmo, quando ele estava em fase terminal no hospital, a primeira coisa que ele morava em outra cidade, a primeira coisa que veio na minha mente, eu poderia ter vindo mais. E você fica protelando, eu vou no Natal, não deu, eu vou no Ano Novo, e fica jogando para frente, e um dia eu vou e ele não estará lá para me receber fisicamente. Então, vamos aproveitar o hoje, abraçar o velhinho hoje, beijar, falar o que precisa falar, porque é isso. Falando um pouquinho do que a gente está falando dos avós, né, Carlos? Lá no livro Constelação Familiar, a Joana de Ângeles, nos fala um pouquinho dessa tarefa que é designada para os avós. Olha o que ela fala. Aos avós, pois, está facultada a tarefa de amar os netos, mas cuidadosamente, a fim de não os tornar soberbos, especiais em relação às outras crianças, desenvolvendo o germe do amor universal num conjunto ampliado. E o Carlos, que é avô, pode nos falar um pouquinho sobre essa tarefa tão especial e tão necessária dos avós no núcleo familiar. A gente acaba sendo referência, né? Para até os filhos educarem os filhos deles, porque a gente acaba imitando, né, os nossos pais, quando a gente vai, né, educar os filhos, porque já está introjetado na gente. Então, o exemplo, né, e uma coisa que, quando eu fui avô pela primeira vez, meu filho me falou uma coisa que foi uma declaração de amor, a meu ver. Ele agora, né, conhecendo uma filha, ele virou para mim e falou, agora eu sei o que você sente. Então, veja só, a gente, será que meu pai me ama? A gente sempre tem, né, o jovem tem essas coisas, né? E aí, quando você se torna pai e mãe, que você conhece o amor verdadeiro, aí se relaciona com os pais. Então, a gente tem toda uma trajetória de pai, e quando avô, vai continuar sendo essa referência para o filho, né? Mesmo ele sendo de religião, ele vê a minha proposta religiosa e segue a dele, mas, de certa forma, inspirado. Então, a gente, cada filho e cada neto, a gente se autoavaliar. Que livro sou eu para esse filho e esse neto, principalmente o neto, estar lendo, né? E estar tendo alguém para contar, né? Numa necessidade, né? Muitas vezes tem coisa que não conta para os pais, vai contar para os avós, mas tem que sentir essa segurança, essa confiança, né? Para poder se abrir, e nós estamos aqui para auxiliar no que pudermos, se bem que cada geração traz uma programação aí que a gente precisa estudar para poder entender. A minha neta mais, né, minha primeira neta, são duas, ela tem um ritmo muito acelerado, ela fala rápido, ela pensa rápido, tem hora que eu não acompanho, então a gente tem que também estar preparado para isso. Mas é sempre muito bom, é sempre aprendizado e uma novidade. Quem é que eu vou conhecer como neto, como bisneto? Quem é que está chegando para eu conhecer na própria família? Então é para ficar, sim, porque tem muita novidade boa vindo aí, e é para isso que a gente está aqui, para aprender de tudo e conquistar o que for possível. E a gente sabe, né, que com a reencarnação, isso é um ciclo, né? Hoje estamos mais velhos, amanhã vamos renascer na família, já estamos mais novos, em corpo físico novamente, então é um ciclo, né? O que estivermos dando é o que vamos receber, nessa mesmo ou na próxima. Né? Porque aquela coisa, quem, quando novo, não dá amor aos filhos, muitas vezes é abandonado no asilo, na idade avançada, que ninguém quer cuidar.
né? Porque há uma certa vingançazinha. Ah, quando eu precisei, ele me ajudou, agora eu não vou ajudar também. Isso é do humano, né? Isso é do nosso planeta. Então, como disse aí, né, a mensagem, vamos semear, né, o melhor que pudermos, que nós mesmos vamos colher. Bom, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, como passa rápido, né? Papo de Carlos, espírito não tem fim. ó, é como um cafezinho, né? A gente vai horas e horas e vai longe, né? Vira a noite. Carlos, eu gostaria de agradecer muito a sua presença no nosso programa hoje, Família em Rede, trazendo essas reflexões para a gente pensar que ainda dá tempo, né, de agir e ter mais consideração com os nossos idosos e, como o Pedro disse, pensando também aí no nosso futuro, né? Quais seriam as suas considerações para a gente fazer o nosso encerramento? Eu penso que o idoso é aquele que está no entardecer da vida, mas a noite ainda não chegou. Aquela noite que vai levá-lo, né, ao mundo dos sonhos reais, né, da espiritualidade. Então, enquanto a noite não chega, vamos viver, porque até o último minuto é possível fazer um gol. Né? Então, antes que o juiz apite, vamos jogar, vamos, né? E o Espiritismo é um bom campo bastante amplo para que esse jogo continue. Né? E lembrando que os mentores, né, espirituais são idosos também, muitas vezes. Então, esse idoso continua o seu trabalho do outro lado. Então, vamos em frente, vamos fazer a nossa parte, independente da idade. E eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, pela confiança e pela oportunidade da reflexão, que é sempre um aprendizado, primeiramente, para nós. Né? E eu, na condição de idoso, agradeço, né, por esse tema, né, por essa preocupação da AFAM, né, que vem aí desempenhando um bom trabalho, querendo unir todas as áreas, integrar, e principalmente a família, né, a célula máter, que é a base da sociedade, né, organizando a família, harmonizando a família, quiçá o mundo também se organizará. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu gostaria aqui de, para fazer o meu fechamento, em seguida a Vanessa faz suas considerações, Vanessa faz o encerramento para nós, de dar continuidade na lição de Simão, onde ele insiste em perguntar para Jesus, e ele então diz assim: Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? E Jesus responde: não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Eu achei muito importante essa resposta de Jesus, que nos faz pensar e abrir mais a nossa cabeça, o nosso coração, principalmente, né? Uma resposta para todos nós, né? Não só para Simão. É verdade. Fazendo, né, as minhas considerações finais, enquanto toda a nossa conversa me fez pensar algo que é óbvio, mas eu acho que a gente não costuma pensar. Não existem, né, idosos de alma, só existem idosos de corpo. Todos somos espíritos milenares que estamos como jovens, adultos, crianças e idosos, né? Então que a gente saia com essa visão quando a gente olhar para um idoso, é um espírito como nós, está utilizando aquele corpo que está naquele estágio, mas é um espírito. E assim como todo espírito, como todo ser, merece respeito, amor, amparo, carinho, como todos nós também gostamos de receber, né? Fazer ir ao próximo, você quer que faça com você mesmo. Então, que a gente saia, né, com essas lições. Acho que foi um bate-papo muito gostoso, foi muito bom, né, estar aqui. Acho que a gente agradece todos que estiveram com a gente, os que vão nos assistir depois, e que todos possam sair com essa semente de amor, de cuidado, de responsabilidade com o próximo. Seja ele idoso, seja ele criança, seja ele adulto, adolescente, que tenhamos empatia, amor e responsabilidade para com todos.
Opa, esqueci de ligar meu microfone. Mais uma vez a você, Vanessa, muito obrigado, Carlos, a todos que estão nos assistindo e que também vão nos assistir ainda, né? Nossos agradecimentos aí aos nossos parceiros que estão transmitindo esse programa, que faz aí chegar até a nossa casa, né? Nosso muito obrigado e até o nosso próximo programa Família em Rede, a próxima segunda-feira.